Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Edson Albino. E neste conteúdo, neste canal, estamos falando acerca de batalha espiritual, estamos falando de cura, estamos falando de libertação. Então você que sente esse chamado para se mover no sobrenatural, se você quer ter mais experiências, quer conhecer mais a respeito deste assunto, quer desenvolver o seu ministério, então eu te convido a se inscrever neste canal, eu te convido a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, eu te convido você a compartilhar com mais pessoas para que mais vidas venham ser alcançadas, para que mais vidas venham ser edificadas pela palavra de Deus. O tema desta aula desta noite, o tema desta aula deste dia é este, deste conteúdo, o tema é este: autoridade espiritual, dom espiritual, expulsar demônios. É dom ou é autoridade espiritual? Expulsar demônios é dom ou é autoridade espiritual? Muitas pessoas me perguntam se expulsar demônios é dom ou é autoridade espiritual. Tem pessoas que não entram no ministério da libertação porque elas acreditam que elas não têm o dom para expulsar demônios. Ela acredita que expulsar demônios é para pessoas que têm o dom. E eu vou ser bem sincero para você neste vídeo, eu já quero dizer para você que expulsar demônios não é dom. Expulsar demônios é autoridade espiritual. Expulsar demônios é autoridade. Jesus, quando ele comissionou os seus discípulos, em Mateus capítulo número 10, Jesus chama seus discípulos. E ao chamar os seus discípulos, Jesus lhe deu poder para expulsar os demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos. Então, expulsar demônios é uma autoridade espiritual que Cristo concedeu à igreja. Todos aqueles que creem no seu nome. Marcos capítulo 16 está escrito lá que em meu nome expulsarão os demônios. Então, no nome de Jesus, nós temos a autoridade. No nome de Jesus, nós temos a legalidade. Nós temos o poder para expulsar os demônios no nome de Jesus. Mas é claro que existe casta de demônios que só é expulsa, só sai através do jejum e da oração. Então, o jejum, ele te dá força espiritual. O jejum, ele te dá mais autoridade espiritual. Então, existe casta de demônios que, se a pessoa não tiver com a sua vida consagrada, se não tiver como a sua vida debaixo de jejum, debaixo de oração, esta pessoa não vai conseguir expulsar aquela casta, aquele tipo de entidade. São entidades que eu costumo dizer que são demônios que vêm atuando ali há anos na vida daquela pessoa. São entidades que vêm destruindo aquela família. São entidades que entrou através de pactos de sangue. São entidades que entrou naquela vida através de rituais de magia negra. Então, esse tipo de entidade que já está enraizado há anos, que vem ali atuando na família, que vem destruindo aquela casa, vem destruindo aquela família, entidades que se intitula dono daquela pessoa. Talvez a pessoa, ela mesmo se ofereceu às entidades, abriu cabeça para os demônios. Então, ou seja, essa pessoa, ela está possessa por uma legião. Então, existem legiões de demônios que só saem com jejum e oração. Eu costumo dizer que demônios pé de chinelo, que eu costumo dizer, são demônios fracos que qualquer um expulsa, mas existe casta, demônios, principados, potestade, dominadores, falanges do inferno, que só sai através do jejum e da oração. Então, se você não leva uma vida de jejum e de oração, se você não leva uma vida de consagração, de santificação, claro que você não vai ter ousadia. Os demônios percebem quando você não tem autoridade espiritual. Os demônios percebem quando você está com medo. Os demônios percebem quando você está inseguro.
Os demônios percebem quando você não tem confiança. Então eles vão resistir a você. Eles vão resistir, vão retrucar e não vão querer sair porque eles estão vendo que você não tem autoridade, você tá com falta de segurança, você está inseguro, você não tem confiança. Então por isso os demônios, eles ganham força, né? Eles veem que você não ora, não jejua. Às vezes a pessoa não leva uma vida de jejum, não leva uma vida de consagração. Não precisa necessariamente naquele dia a pessoa estar de jejum. Às vezes você vai ser chamado para um lar e aquele dia é o dia que você não jejuou, é o dia que você não consagrou, mas isso não significa que aquele demônio não vai sair. Por quê? Porque você já leva uma vida de jejum, você já leva uma vida de oração, você já leva uma vida de consagração. Então você está alinhado com Deus. Então você está em comunhão plena com Deus e com o Espírito Santo. Quando os demônios eles olham para você, eles te enxergam no mundo espiritual. E quando eles olham para você, eles vão ver que você está revestido das armaduras de Deus. Eles vão ver que os céus estão abertos sobre a sua vida. Eles vão reconhecer a sua paternidade espiritual. Eles vão reconhecer a sua autoridade espiritual. E você vai ter confiança, direcionado, conduzido e guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai te ajudar a ministrar a libertação na vida daquela pessoa que está precisando. Então eu costumo dizer, então eu afirmo para você neste vídeo que expulsar demônios não é dom, é autoridade espiritual. Pastor, se não é dom, e aonde que entra então o dom para expulsar demônios? O dom entra o dom de discernimento espiritual. Então, na hora de expulsar demônios, você precisa ter o dom de discernimento para discernir os espíritos, para discernir qual é aquela casta, para discernir qual é aquela falange, para discernir qual área ele está atuando, para discernir se aquele espírito realmente é um espírito maligno, para discernir se o que está acontecendo com aquela pessoa se ela está possessa ou se ela está sob influência, porque tem pessoas que não estão possessa, mas ela está sob influência maligna. E tem pessoas também que, para tentar desmoralizar o profeta, o homem de Deus, ela finge que está possessa, ela finge que está endemoniada. Então você precisa ter o discernimento para saber se é da pessoa aquilo dali, para saber se é espiritual, para saber se é psicológico e para saber discernir qual é a entidade que está atuando na vida daquela pessoa, para que através da autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, você desfaça toda a influência do mal sobre aquela vida, toda a influência maligna sobre aquela vida. Você quer ver que expulsar demônios não é um dom, mas é uma autoridade? Marcos capítulo número 9, versículo de número 38, João lhe respondeu dizendo: Mestre, nós vimos um que expulsa demônios em teu nome, mas ele não nos segue. E nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque um homem que faça milagres em meu nome possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Então Jesus está dizendo, não é dom, é autoridade. Por quê? Porque esse homem está expulsando no nome de Jesus. E olha só o detalhe. Ele crê em Jesus, ele fala bem de Jesus, ele reconhece que Jesus é o Cristo, ele reconhece que Jesus é o Senhor. Só que ele não segue, ele não faz parte do colégio apostólico, ele não faz parte dos discípulos de Jesus. Mas os discípulos olharam e viram um homem que não está andando com eles, que não está caminhando com eles, e está expulsando demônios, e eles queriam proibir aquele homem de expulsar demônios. Jesus falou, não proibais. Por quê? Porque não tem como uma pessoa fazer milagre em meu nome, expulsar demônios no meu nome, falar mal de mim logo após. Não tem como. Então não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então se você é por Cristo,
se você é um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você reconhece que Jesus é o Salvador, é o Senhor da sua vida, se você reconhece que Jesus é o Filho de Deus e segue os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, então você tem autoridade para expulsar. Você tem autoridade para expulsar os demônios. O vídeo deu uma caída aqui, o celular, mas vamos seguir aqui, tá bom? Então você tem toda a autoridade espiritual para expulsar os demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que crerem em meu nome expulsarão os demônios. Expulsar os demônios não é questão de dom, é questão de autoridade, é questão de crer. Se você crer no nome de Jesus, você vai expulsar os demônios. Se você crer no nome de Jesus, você vai operar milagres. Se você crer no nome de Jesus, expulsar demônios, não é só pastor que expulsa, não é só apóstolo que expulsa, não é só missionário que expulsa. Demônios se saem no nome de Jesus. Se você é um crente lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, um crente batizado com o Espírito Santo, se você leva uma vida de fé, devoção e comunhão, você tem autoridade no nome de Jesus para expulsar os demônios. Agora, se você está em cima do muro, agora se você não se consagra, não jejua, se você não leva uma vida de santificação, se você é um crente que só bate carteirinha na igreja, se você é um crente que só vai na igreja de forma religiosa, mas não leva uma vida consagrada no altar de Deus, então não se aventura, não queira expulsar demônios, porque você vai sofrer graves retaliações espiritual. Mas se você leva uma vida diante do altar de Deus, cheio do Espírito Santo, um crente fervoroso na presença de Deus, se você ama a palavra de Deus, então você tem toda a autoridade no nome de Jesus para expulsar qualquer tipo de demônios. E o nome do Senhor será glorificado. Amém? Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com mais alguém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.